O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Antes que o irmão André possa expor para nós a temática da quinta semana do Enchei-vos, que fala sobre o senhorio do Senhor, eu quero um pouco dividir com vocês aquilo que a palavra de Deus hoje vem falar aos nossos corações. Nós estamos nesse tempo assim, escutando, seja a leitura dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho de João e tudo aquilo que a palavra de Deus assim fala. Deus assim deseja que possa crescer na nossa vida, no nosso coração, esse amor assim cada vez maior por Ele, pela sua palavra, por aquilo que Ele nos deixou na Santa Igreja. E hoje nós vemos na leitura dos Atos dos Apóstolos quanta coisa bonita, quanta verdade que Pedro, Barnabé, depois no final Tiago também colocam para aqueles povos que descobrem o senhorio do Senhor. Porque quando nós, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, descobrimos quem é Deus e por que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, a gente vai conseguir entender e viver completamente, plenamente aquilo que Deus propõe para as nossas vidas. E hoje Pedro, apóstolo, diz assim, juntamente com Tiago, com Barnabé, outros personagens que se encontram e estão divulgando, falando da boa nova do reino de Deus. E hoje eles dizem: somos do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Não pagãos daquela época, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, mas pagãos da realidade de hoje, porque muitas vezes nós participamos da missa, nós viemos na igreja, nós somos batizados, crismados, fizemos a primeira comunhão, somos casados, né? Só que muitas vezes a gente ainda não consegue viver plenamente aquilo que Deus nos presenteou na nossa vida, que são os sacramentos. Por isso os pagãos de hoje estão presentes no mundo. Quem sabe os pagãos, entre aspas, se fazem presente dentro da comunidade. Pagãos que tantas vezes vêm na missa, vêm na igreja, não para buscar a salvação, não pensando na sua santidade, mas muitas vezes para voltar o olhar para o próximo, para julgar o próximo, para falar do próximo, né? Esses são os pagãos de hoje. E hoje a palavra de Deus, assim, a primeira leitura nos dá uma sacudida assim muito grande, né? Para que
nós possamos fazer atenção a tudo isso, porque próprio coloca diante de nós. E o que diz o Senhor, que fez todas as coisas que estão ao nosso redor, são conhecidas por nós há muito tempo, só que nós muitas vezes destas coisas fazemos que possam assim tomar conta da nossa vida, do nosso coração. E assim eles enfatizavam a questão da idolatria. E é isso que acontece hoje, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Por isso, Jesus diz: quem ama pai, mãe, irmão, irmã, casa, carro ou qualquer outra coisa, mais do que mim, não é digno de mim. Quer dizer que em primeiro lugar na nossa vida vem o Senhor Jesus. E Ele hoje também, Tiago, que toma a palavra e vai dizer assim: vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, pelas uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. São coisas, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que acontecem na nossa realidade. Quantos ídolos hoje na nossa vida, quantas coisas vêm antes de Deus na nossa história e na nossa vida. Há quantas coisas, há quantas situações eu tenho tempo e eu não tenho tempo para minha oração pessoal, para minha participação na Santa Missa Dominical. Isso é idolatria, quando as coisas que não é Deus, que não vem de Deus, tomam lugar na nossa história e na nossa vida. As uniões ilegítimas, e tem tanto para falar disso. Não é que Deus não abençoa um casal de segunda união, um casal que vive junto e ainda não recebeu o sacramento do matrimônio. A igreja dá plena possibilidade para arrumar a situação dessas pessoas. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas que estão tranquilas, que vivem tranquilas nessa situação. Procure o sacerdote, fala com o padre: o que eu posso fazer nessa situação da minha vida? Por quê? Porque existe o sacramento do matrimônio, e eu sempre enfatizo isso. Quem vive a segunda união, quem convive, tem que participar da missa. Não pode comungar, não pode receber o corpo de Cristo, mas tem que buscar a bênção de Deus. Tem que buscar a bênção de Deus, porque sem Deus, se com Deus já está difícil, podemos imaginar, se nós não buscamos Deus, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Por isso a igreja, Deus dentro da igreja, e nós tentamos chegar até essas pessoas com grande misericórdia, com o diálogo, com a acolhida, e nós devemos fazer isso. São pessoas que devem ter um olhar privilegiado da parte nossa, não somente de nós sacerdotes, mas de toda a comunidade. Todos nós, igreja, temos que acolher essas pessoas, para ajudar essas pessoas a encontrar o caminho certo. Quando se fala da ilegitimidade de uniões, a gente também fala de homossexualidade. Quem somos nós para julgar os homossexuais? Eu não sou ninguém para julgar eles. Eu devo acolher essas pessoas, eu devo amar essas pessoas, eu devo guiar essas pessoas para o caminho que Deus indica, sabe? Então tantas coisas hoje a palavra de Deus nos coloca diante dos nossos olhos. Para quê? Para que nós não possamos julgar, mas que nós possamos acolher, para que nós possamos direcionar, para que nós possamos mostrar o amor
e a misericórdia de Deus. E nisso consiste também essa passagem do Evangelho de São João, hoje do capítulo 15. Assim, muito breve o Evangelho, mas cheio de riqueza para a nossa vida. Jesus que disse: assim como o Pai me amou, eu amo cada um de vocês. Não importa o teu pecado, não importa o teu vício, não importa a tua situação de vida, se você é casado, se você convive, se você vive segundo a união. Jesus hoje diz: se você é bêbado, se você é drogado, se você é homossexual, não sei qual que é a tua situação na tua vida, assim como o Pai me amou, eu te amo, e eu vou te amar até o fim. Permanecei no meu amor. E aonde que a gente vai experimentar esse amor de Jesus? Nos mandamentos. Ele mesmo diz: se guardardes os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Porque são os mandamentos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que regularizam, que guiam a nossa vida, para que nós possamos viver como Jesus e para que nós possamos experimentar a grandeza do amor de Deus por meio de Jesus. E quantas vezes nós paramos para nós fazermos um exame de consciência, tendo como base os mandamentos da lei de Deus, que é o tudo para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, e assim por diante. Todos os mandamentos são importantes. Se eu não vivo um dos mandamentos, eu estou em falta com o Senhor. Eu estou em falta com o Senhor, e Ele mesmo diz: tudo isso você observando, vivendo os mandamentos, experimentando a minha presença na tua vida. Por quê? Porque eu quero na tua vida a alegria. E eu disse tudo isso a vocês para que a minha alegria, diz Jesus, esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Se eu não sou alegre, se eu não estou satisfeito nessa vida, façamos um exame de consciência em cima dos mandamentos que Deus nos deixou, porque somente por meio dos mandamentos é que nós vamos assim descobrir quanto nós faltamos para com Deus, por meio do nosso próximo, porque é isso justamente que acontece. Quando eu não amo, quando eu rejeito, quando eu não acolho o meu próximo, não é só aquela pessoa que eu estou rejeitando, mas eu estou negando Deus na minha vida, eu estou negando a presença da Santíssima Trindade na minha pessoa, na minha vida. Por isso hoje o Senhor Jesus nos convida justamente para isso. Isso eu digo porque sempre eu penso assim: se fosse vir Jesus hoje na terra, no meu lugar, qual seria o atediamento, qual seria o discurso de Jesus, para com nós hoje? Qual seria o procedimento de Jesus hoje na sociedade, no mundo, na realidade em que nós estamos? Jesus ia acolher tantas pessoas que nós não acolhemos. Jesus não ia julgar, mas ia amar tantas pessoas que nós não amamos, que nós julgamos. Jesus ia ter olhar para tantos pecadores que não vêm mais na comunidade, que não participam da comunidade. Por quê? Porque um dia nós, sacerdotes, nós irmãos e irmãs, quem sabe com as nossas palavras, com as nossas ações, nós ferimos alguma pessoa. É para aquela pessoa que Jesus hoje ia direcionar o seu olhar, a sua atenção. Ele não ia procurar santos aqui dentro da igreja. Se tem pessoa santa aqui, vá para casa, vá embora, vá convidar os pecadores. Mas não tem santo aqui. Todos nós, eu em primeiro lugar, todos nós somos pecadores. Por isso que nós hoje estamos aqui, porque nós necessitamos do amor
da misericórdia, do perdão de Deus, porque nós queremos que o olhar de Deus esteja sobre cada um de nós. E depois, quando a gente faz essa experiência, a gente não precisa dizer palavras, mas somente com a nossa própria vida a gente pode chegar no coração do nosso irmão, da nossa irmã, que não conhece a Deus, que tem sede e fome do amor de Deus. Convido agora o irmão André que possa expor para nós a 5ª semana desse belíssimo curso Enchei-vos, e assim possa enriquecer também nessa santa celebração, juntamente com a palavra que nós ouvimos falando sobre o senhorio do Senhor, que possa também crescer esse desejo assim profundo de ter em nossas vidas Ele, Jesus Cristo, como Senhor da nossa história e da nossa vida. Estamos na 5ª semana do Enchei-vos, onde nós meditaremos o senhorio de Jesus. Percebam que o caminho que nós estamos fazendo partiu deste encontro com Jesus na 1ª semana, esse Jesus que revela o amor do Pai, esse Jesus que revela o projeto do Pai, e que apesar de nós e apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos falimentos, permanece fiel e permanece junto do seu povo, e trazendo na memória aquilo que nós havíamos meditado no Evangelho de domingo, se apresenta sempre caminho, verdade e vida, como aquele que devolve ao ser humano a sua própria humanidade. Tudo que nós fomos meditando ao longo dessas 5 semanas vem nos trazer para um momento de decisão do Enchei-vos. Neste curso nós estamos pedindo constantemente e nos preparando para receber o Espírito Santo, que na plenitude de seus dons e carismas nos faz cada vez mais conscientes da nossa fé e participantes de um projeto que é muito maior, que é o projeto do céu, que é o projeto da eternidade, que é a finalidade de sermos batizados e cristãos. Caminhamos neste mundo para estarmos um dia unidos ao Pai na eternidade. Então o céu é uma realidade, e este programa vai nos preparando para essa tomada de consciência. Nessa tomada de consciência, chegamos no tema Senhorio de Jesus. É uma semana de decisão também, de perceber como nós estamos organizando a nossa vida em todas as áreas de nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa existência e o que tem sido o centro das nossas motivações, das nossas ações e naquilo que é mais profundo em nós, até mesmo da nossa sensibilidade, dos nossos sentimentos. Em Filipenses capítulo 2 de São Paulo vai dizer: tenham em vós mesmos os mesmos sentimentos que moviam Cristo Jesus. E aqui propriamente o apóstolo está falando daquilo que deve habitar no coração do homem e da mulher: a graça de Deus. A graça de Deus que é capaz de converter o mais profundo do nosso ser, que são os sentimentos, aquilo que nos move, aquilo que nos faz ir além e que nos faz agir. Muitas vezes, quando nós somos guiados por sentimentos que não foram convertidos, que não foram evangelizados, se torna fonte de pecado, fonte de coisas que depois nós vamos nos arrependendo. Os sentimentos é a área da nossa vida, porque é próprio o nosso coração,
aquilo que é mais difícil de ser evangelizado, mas é aquilo que nós mais devemos lutar para que seja convertido em nós. Tenham em vós mesmos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, diz São Paulo. E só assim as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como nós nos manifestamos e existimos neste mundo, a maneira como nós conduzimos a nossa família, o casamento, os negócios, a educação dos filhos, tudo vai derivar desses sentimentos que um dia foram evangelizados, convertidos e que agora se assemelham aos sentimentos de Cristo Jesus. Digo isso porque São Paulo termina no capítulo 2 dizendo que há um referencial, um ponto de apoio para que o ser humano possa se construir, para que o ser humano possa entender da onde surgem as suas ações, que é o próprio Jesus Cristo. Ele termina dizendo que toda língua proclame no céu, na terra e abaixo da terra que Jesus Cristo é o Senhor. O senhorio de Jesus é quando eu consigo entender que eu não preciso mais confiar nas faculdades humanas, não preciso mais confiar nos sistemas deste mundo, não preciso mais organizar a minha vida da maneira como todo mundo que não conhece a Cristo organiza, porque agora eu tomo uma decisão por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor da minha vida, da minha história, aquele que norteia as minhas motivações e as minhas ações, Ele me conduz. E a promessa de Deus é: eu sou teu pastor e te conduzo para águas repousantes de descanso, de felicidade, de bem-estar, de autorrealização. A nossa realização não está próprio em assumir a vida como os pagãos, que foi aquilo que nós refletimos na primeira leitura, mas estar em permanecer, aquilo que o Evangelho hoje nos revela, permanecer no amor dEle, permanecer nele. E isso não é uma decisão que nós tomamos só porque é prazeroso, somente porque é gostoso, porque é interessante ou vai nos beneficiar. É uma decisão que nós tomamos porque fomos destinatários da graça de Deus. Ele na eternidade nos chamou para esta graça. Ele na eternidade nos chamou para esta fé. Ele primeiro entrou na nossa história e agora Ele vem para mim e para você. Qual é a sua decisão? Você deseja aderir ao meu projeto? Diante de tudo aquilo que eu revelei, diante de tudo aquilo que eu já realizei, da maneira como eu me manifestei para você, hoje Deus vem dizer: qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? A partir daquilo que você conheceu de mim, o que você escolhe? Eu sou o Senhor da tua vida, sou eu quem guio os seus negócios, a maneira como você vai agir, a maneira como você vai educar sua família, a maneira como você vai conduzir a tua história, a maneira como você vai estar até mesmo sozinho na tua casa, no teu quarto. Sou eu quem norteio e dou a direção? Ou você continua insistindo nas próprias decisões, na sua maneira de pensar, na sua maneira de fazer as coisas? E quantas realidades e situações da nossa vida deram errado, porque nós deixamos de confiar no Senhor para confiar nas nossas próprias potencialidades, na nossa própria força. Aquilo que o salmista vai dizer: uns confiam no carro, outros confiam na força do cavalo, mas nós confiamos em Deus. E quando o salmista diz isso, ele recorda justamente a força daquele Deus que libertou um dia aquele povo que era escravo e fez passar a pé enxuto pelo Egito. E todo o caminho da história bíblica é Deus se revelando e dizendo para mim e para você: quem é o Senhor da tua vida? Por que você continua ainda colocando outros ídolos
neste nosso relacionamento, que é para ser um relacionamento de amor, que é para ser um relacionamento de intimidade, que é para ser um relacionamento da onde você não vai precisar mais de nada, porque eu vou te entregar tudo, e eu serei tudo para você e na tua vida. Por isso que este programa Enchei-vos, nós fazemos ele buscando a graça do Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo diz: ninguém pode dizer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Se nós percebemos que Jesus Cristo não é o centro de nossa vida, se quando eu olho para a minha vida eu não vejo Jesus Cristo como o Senhor, é porque me falta o Espírito Santo. Me falta o Espírito Santo, não porque Ele não habita em mim, porque a fé, ela vai além do nosso querer, é graça de Deus. Me falta o Espírito Santo, porque sou eu quem não está na presença dEle, sou eu quem não permito que Ele venha habitar em mim, sou eu que levanto barreiras para que esta graça chegue até mim. E veja, muitas vezes as barreiras que colocamos para que Deus não venha a habitar em nós e ser o Senhor da nossa vida, é justamente a barreira da insatisfação, a barreira da infidelidade, a barreira da falta de fé. São situações propriamente humanas, que nascem também dos nossos sentimentos, que precisam de conversão. A insatisfação, ela nunca vai ser curada, restaurada em nós, se nós continuarmos buscando o remédio e a solução naquilo que é efêmero, naquilo que passa, nas coisas próprias deste mundo. A falta de fé, ela não vai ser solucionada enquanto eu não tomar a decisão de que todos os caminhos que eu andei, de todos os amores que eu conheci, somente o amor de Deus pôde completar e fazer sentido para minha alma. Por isso Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, a tua força foi bem maior do que eu, do que o meu ego, do que o meu orgulho. E a infidelidade, nós só vamos conseguir curar a infidelidade no nosso relacionamento com Deus quando nós entendermos que nós não precisamos de mais nada a não ser Ele mesmo. E a partir da fé, a partir da presença dEle concreta e real em nossa vida, nós conquistamos tudo. E aquilo que conquistamos, diz o Evangelho, nem a traça, nem a ferrugem corrói, porque são bens de eternidade, são bens imperecíveis, e esse tesouro já está aqui, na fragilidade, no barro que é a nossa vida, que é a nossa humanidade. Mas Deus escolheu santificar e dar dignidade justamente àquilo que é frágil, que é pequeno, para manifestar a grandeza dEle, o amor dEle, a presença dEle. Por isso o Evangelho vai nos levar a essa decisão de permanecer com Ele, permanecer no amor dEle, independente das situações, independente se eu estou sentindo a presença dEle ou não, independente se isso está me beneficiando ou não, eu escolho permanecer, porque eu sei que com Ele, até o fim com Ele, eu vou ser premiado, reconhecido, não aqui, não agora, mas no tempo que jamais vai passar, que é a eternidade, que é a glória. Por isso hoje nós somos chamados a essa decisão. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor é também declarar que nós queremos o céu, é também declarar que a graça que Deus nos concedeu de sermos cristãos e batizados, nós a recebemos como um presente, como um tesouro, e não vamos abrir mão disso. É declarar também que apesar do nosso pecado, apesar das nossas fragilidades, muito maior é a misericórdia de Deus que está sobre nós.